Nesse vídeo nós vamos estudar sobre a insuficiência da média como medida para resumir dados. É muito comum as pessoas utilizarem média para tudo. Entretanto, em algumas situações, quando a gente toma uma decisão com base apenas na média, a gente pode incorrer em erros de decisões. A gente pode chegar a conclusões equivocadas quando a gente olha apenas na média. Então, este é o objetivo deste vídeo. Para analisar a situação, vamos olhar a distribuição da remuneração por aula de professores de 4 escolas. Então, os nomes das escolas nós vamos representar por cores. Então, nós teremos a escola verde, a escola azul, a escola vermelha e a escola amarela. Cada escola, nós teremos 4 professores com salários por aula diferentes. Vejamos. Então, aqui nós temos a escola verde e o salário de cada professor, dos 4 professores, é 5, 20, 10 e 65. A primeira análise importante que nós devemos fazer é observar como esses valores se distribuem nesse eixo que nós vamos chamar de o eixo X, o eixo que está na horizontal. Então vamos lá. Esse professor ganha R$5, então ele deve ser localizado neste ponto. Depois a professora ganha 20, vai estar neste ponto. A outra ganha 10, neste ponto. E finalmente um professor que ganha 65, ele ficou neste ponto. O que nós precisamos observar aqui que como que esses salários se distribuem. 3 professores estão concentrados do lado esquerdo e 1 do lado direito. Esses são os salários da escola verde e esta é a distribuição dos seus salários, dos salários dos seus professores. Vejamos a próxima escola, é a azul. Nós temos 2 professores que ganham 50 e 2 professores que ganham 0. Então, o primeiro professor se localiza neste ponto, a professora segunda neste ponto, os outros 2 professores ganham 0. Então, vai ser localizado aqui e aqui. Então, observa que nós temos 4 professores, 2 0, 2 50, e os dados se distribuem nos extremos. 2 não ganham nada e 2 ganham 50. Próxima escola é a escola vermelha. Aqui nós temos um professor que ganha 100, vai ser localizado nesse extremo do gráfico, e outro, os 3 professores ganham 0. Então, vamos localizar o primeiro professor aqui, o segundo professor aqui e a terceira professora aqui. 2 professores ganhando 0, 3 professores ganhando 0, 1 professor ganhando 100. Então, vamos observar mais uma vez como é que os dados se distribuem no gráfico. 3 no extremo esquerdo e apenas 1 no extremo direito. 3 não ganhando nada e 1 ganhando o máximo. Vamos para a última escola, a escola amarela. Nós temos 4 professores e os 4 ganham 25. Então, vamos localizá-los aqui no 25, primeiro professor, segundo professor, terceira e o quarto professor. Todos ganham o mesmo salário, estão todos concentrados no mesmo ponto. Ok, vamos agora olhar todas as escolas de forma junta e tentar resumir esses dados. Ou seja, como que eu posso transformar os 4 salários da escola num único número, numa medida que resuma os dados. Então, nós vamos para isso usar uma medida resumo de posição e de tendência central, que se chama média. Então, aqui nós temos a escola verde, o primeiro professor ganha 5, depois 10, depois o C é 20, o D é 65. Para resumir os dados da escola verde, eu vou usar uma medida resumo de tendência central que se chama média. Como se calcula a média? Vejamos. A gente pega o salário de cada professor, 5, 10, 20, 65, e divide pelo número de professores, que são 4. Então eu tenho 5 mais 10 mais 20 mais 65, que dá 100, dividido por 4, 25. Portanto, 25 é o salário médio desses professores. O que significa 25 é o salário médio. Portanto, é uma medida que tenta resumir os dados. Em vez de eu informar salário por salário, eu posso informar apenas a média dos salários. Então, a média é um número que tenta resumir esses dados.
E para fazer isso, eu preciso somar todos os dados e dividir pelo número de elementos. Vamos agora para a escola verde. Uma pessoa ganha 50, a outra ganha 50, a outra ganha 0 e a outra ganha 0. Portanto, a média eu devo somar tudo e dividir pelo número de professores. Então, 50 mais 50 mais 0 dá 100. E aqui eu divido por 4, que vai dar 25. Precisamos ficar atentos a um erro comum entre as pessoas. As pessoas vêm aqui, tem 2 que ganham 0, 2 ganham 50, então eu somo e divido por 2, porque a diferença entre os números são apenas 2 salários diferentes. Não, eu devo dividir pelo número de dados. São 4 dados porque são 4 professores. Então não posso aqui dividir por 2, eu tenho que somar e dividir por 4. Vamos para a escola vermelha. 0, 0, 0, ou seja, não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada, e apenas um que ganha 100. Eu somo tudo, mais uma vez, e divido por 2, que também dá 25. Finalmente, a escola amarela. Todos ganham 25. Somo, divido por 4, também vai dar 25. Então, o que nós observamos aqui? Que temos 4 escolas com salários distintos, entretanto, a medida resumo, a medida que tenta sintetizar os dados, que tenta representá-los, que nós chamamos aqui de média, elas são iguais. Então, temos dados distintos, grupos com dados distintos, mas com médias iguais. Essa é a primeira constatação importante para a nossa análise. Quando nós tomamos uma decisão com base na média, olha o que pode acontecer. Podemos ter dados distintos com médias iguais. Mas, para ficar mais claro isso, vamos analisar a seguinte situação. Uma empresa está contratando professores. Então, ela faz o seguinte anúncio. Vaga de emprego para professor. E anuncia apenas o salário médio, 25. Diante disso, a pergunta é: qual escola você vai escolher para trabalhar? Então, nós temos mais uma vez aqui o nome das escolas e o salário médio, todos iguais. Então, com base apenas na média, você não tem acesso aos dados brutos, ou seja, os dados utilizados para o cálculo da média, os dados que originaram a média, você não tem acesso. Você tem apenas essa informação. Precisa de professor e o salário médio de cada escola. A pergunta é: qual escola você escolheria para trabalhar tendo apenas esta informação? É claro que a resposta sua será qualquer uma, pois os salários, as médias, são iguais. Então perceba que você pode ser induzido a tomar uma decisão errada olhando apenas na média. Talvez você escolha a escola vermelha porque você não tem acesso aos dados. Ou talvez você escolha a escola amarela. Você não tem acesso aos dados, apenas na média. Outra questão importante é quando nós falamos o senso comum, quando fala que a média, por exemplo, é 25, o que as pessoas podem pensar? Que os salários dessa escola são em torno de 25. Então, se a escola amarela, as pessoas ganham 25, devem ganhar 24, 26, em torno disso. A escola vermelha, mesma coisa. As pessoas podem pensar, se a média é 25, o salário lá deve ser 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, por aí, em torno de 25. O mesmo vale para a azul e o mesmo vale para a escola verde. Entretanto, como nós tivemos acesso aos dados brutos, os dados que originaram essas médias, a gente sabe que isso não é verdade. Então fica claro aqui que a gente pode escolher uma escola com base na média e acabar escolhendo uma escola que a gente não gostaria de trabalhar. Pois o risco da gente, por exemplo, escolher a escola vermelha, o risco de ganhar 0 é muito grande, conhecendo os dados brutos. Mas não conhecendo os dados brutos, a gente pode escolher a escola vermelha e achar que a escola vermelha é igual à escola amarela. Mas vamos continuar com a nossa análise. Para melhorar, então, para refinar nossa análise, nós vamos introduzir uma medida de variabilidade no nosso estudo. Então, além da média, nós vamos introduzir a amplitude. E vamos ver se ela ajuda na tomada de decisão. Então, vamos lá. Escola verde, qual é a média? Já sabemos que é 25. Qual é o salário máximo? Eu posso observar que o salário máximo é 65. O salário mínimo
é 5, o menor salário, né? E a amplitude, que é a diferença entre o maior e o maior, ou posso dizer, a distância entre o menor até o maior. Ou seja, se eu estou aqui no 5 e quero chegar no 65, quanto que eu vou percorrer se fosse a distância? Então, a fórmula é essa, bem simples. Amplitude é a diferença entre o maior, o máximo, e o mínimo. Então, 60 é a amplitude dos salários da escola verde. Está aqui a amplitude. Vamos para a escola azul. Sabemos que a média é 25. O máximo é 50, o mínimo é 0 e a amplitude é 50 menos 0, que é 50. Vamos para a escola vermelha. A média é 25. O máximo é 100, o mínimo é 0. A amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor, é 100. Finalmente, vamos para a escola amarela. A média já sabemos que é 25, o máximo é 25, o mínimo é 25, portanto a amplitude é 25 menos 25 e é 0. Então, nós temos agora como informação a média e a amplitude. Vamos eliminar o máximo e o mínimo. Então, pense na seguinte situação. Tem um anúncio de emprego e agora foi anunciado a média e a amplitude de cada escola. Então, na escola verde é 25 com amplitude 60. Todas as escolas têm média 25 e a amplitude da verde é 60, da azul é 50, da vermelha é 100, da amarela é 0. E eu tenho que decidir qual escola eu vou escolher com base nessas duas informações. Então vamos começar do final. Escola amarela. O que significa amplitude 0? Significa que a diferença entre o menor e o maior é 0. Se a diferença entre o menor e o maior é 0, é porque não tem diferença. Se não tem diferença, consequentemente, os dados são iguais. Se os dados são iguais, a média é igual aos dados. Logo, olhando para a média, eu posso saber exatamente quais são os salários dessa escola. Então, se a média é 25, eu posso concluir que todos os salários são 25, porque a amplitude é 0 e não houve variação entre os dados. Agora vamos para a escola vermelha. A média é 25 e a variação é 100, que significa amplitude 100, que a diferença entre o maior e o menor é 100. Isso significa que nessa escola vermelha existem valores bem acima de 25 e valores bem abaixo de 25. Portanto, se eu escolher a escola vermelha, o risco de eu ganhar menos de 25 é bem maior. Entretanto, também existe a possibilidade de eu ganhar mais de 25. Já na escola azul, a amplitude é 50. Então, a diferença entre o menor e o maior salário é 50. Então, eu posso ganhar menos de 25 e posso ganhar mais de 25, mas a chance de eu ganhar bem mais de 25 é menor do que na escola vermelha, porque a diferença entre o menor e o maior não é tão grande quanto na escola vermelha. Bom, para ficar mais simples o nosso raciocínio, vamos nos ater à escola vermelha e amarela. Então, na escola amarela, a probabilidade de eu ganhar 25 é 100%. É certeza que eu vou ganhar 25, porque os dados são todos iguais. Todo mundo lá ganha igual. Já na escola vermelha, eu tenho maiores possibilidades de ganhar menos de 25 e maiores possibilidades de ganhar mais de 25. Sendo assim, a escola amarela é menos arriscada. Em que sentido arriscado? E tem menos risco de eu ganhar um valor diferente do anunciado. Já na escola vermelha, existe maior risco de ganhar um valor diferente do anunciado. Quando eu falo maior risco, significa que eu posso ganhar. Risco aqui não estou tomando no sentido negativo. Risco no sentido de possibilidade. Existem maiores possibilidades de ganhar menos de 25 e mais de 25. Em suma, a pessoa precisa escolher. Então, em qual escola você escolheria trabalhar? Vermelha, amarela, azul, verde. Algumas pessoas vão dizer assim, eu escolheria a escola amarela porque
eu tenho mais certeza que eu vou ganhar 25. E a resposta está correta, porque o argumento está correto. Outras pessoas podem dizer que eu prefiro a vermelha, porque na vermelha eu tenho mais chances de progredir e ganhar mais do que 25. Também está correto esse raciocínio. Então, perceba que a escolha depende aqui do perfil da pessoa. E o mais importante aqui é a amplitude, uma medida tão simples, que pode dar suporte para a tomada de decisão. Esta é a questão central do vídeo. Então, o que ficou claro para nós nesse vídeo? Que quando eu tomo a decisão baseando-me apenas na média, eu posso tomar decisões equivocadas. Quando eu uso uma medida de amplitude junto da média, essa medida pode me auxiliar na tomada de decisão. Essa é a ideia central desse vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo sobre desvio padrão e desvio médio, porque ele vai mostrar as limitações da amplitude como medida de variação.